Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar falando com você nesse momento. Hoje nós vamos ter a nossa quarta aula do módulo Voltando ao Essencial, o Evangelho. Esse Evangelho que é tão essencial em nossas vidas, que nós estamos nos dedicando na nossa escola bíblica dominical a voltar aos fundamentos da nossa fé. E voltar aos fundamentos da nossa fé é falar sobre o Evangelho. E como nós estamos nas primeiras aulas, na aula passada nós falamos acerca da criação. E essa criação de uma maneira muito bela e real, onde nós vimos que eu e você somos nada mais, nada menos do que o transbordar da alegria, da glória e da graça divina. Os outros deuses, os deuses do mundo, os deuses com D minúsculos, mesquinhos, imperfeitos, o homem os criou como deuses que traziam as coisas à existência por necessidade. Mas o Deus real, o Deus de Israel, o Deus criador de tudo, de todos e de todas as coisas, é um Deus que cria não por falta, porque nós vimos que o nosso Deus não precisa de nada, mas é um Deus que cria por excesso, porque Deus tem de sobra, Ele nos cria. E o que Deus tem de sobra? Alegria, graça, glória. E eu e você somos resultados do excesso de alegria de Deus. Olha que privilégio, não é, irmãos? Ser excesso da alegria de Deus. Ser resultado do transbordar da glória de Deus. E eu e você, na nossa complexidade, na perfeição que há nos nossos organismos, no nosso funcionamento, na natureza e todas as coisas criadas, tudo isso é o transbordar da alegria de Deus, que nos dá toda essa perfeição tão maravilhosa e nos faz não somente perfeitos, mas também dependentes do único que é eterno, do único que não muda, do único que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus. Deus é tão maravilhoso que não nos faz dependente de coisas finitas, que não nos faz dependente de coisas que acabam, mas nos faz dependentes dele, que é o único que existe, existiu e sempre existirá eternamente. Deus é tão belo que o combustível que nos dá a razão da existência não é nós mesmos, a criação ou o que nos rodeia. É o próprio Deus que é eterno. Por isso eu e você, queridos irmãos, nós vimos na aula passada que nós somos adoradores por excelência. Adoradores por excelência porque somos feitos para adorar a Deus e reconhecer dele o autor das nossas vidas, o criador das nossas vidas e a fonte da nossa vida, a fonte da nossa existência e a razão pelo qual nós existimos. Não somente existimos, mas subsistimos nele, porque nós só existimos porque ele existe. E esse estado, essa condição de existência é a condição original do homem. O Shalom de Deus, o sétimo dia, do primeiro ao sexto dia da criação, Deus cria aquilo que não tinha forma e vazio e dá forma e conteúdo. Cria a terra, cria o mar, cria o ar e dá forma a tudo isso. E depois dá conteúdo, coloca animais na terra, peixes nas águas, aves no céu, luminárias para iluminar o nosso dia e a nossa noite, e cria por fim o homem. E o homem é o ápice dessa criação. A partir do momento que Deus decide, num consenso santo, trino entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a dar a esse homem a sua imagem e semelhança, que conforme nós aprendemos na aula passada, é nada mais nada menos do que fazer esse homem ao molde do homem perfeito, chamado Jesus Cristo. Esse é o nosso estado original. Deus nos criou para o sétimo dia.
sétimo dia de descanso, não porque nós estávamos cansados, não porque nós precisávamos descansar, mas descanso do sétimo dia, de um dia que não durou 24 horas, um dia que foi feito para durar eternamente. Descanso esse que é o homem cumprindo o seu papel feito por Deus, na natureza, em harmonia consigo mesmo, em harmonia com Deus, em harmonia com as criaturas, em harmonia com o seu próximo. Esse é o sábado que Deus cria. Esse é o descanso, não para Deus, mas o descanso para nós. Esse é o nosso estado original, o sábado, o shalom de Deus, a comunhão com todas as coisas que existem na terra. Por isso, queridos, se nós caímos de algum lugar. E esse lugar do qual nós caímos foi o shalom de Deus. E hoje em nossa aula nós vamos estudar exatamente isso, a queda do homem, descrita em Gênesis, capítulos de número 3, versículo de número 14 a 19, que eu estarei lendo com você aqui. Gênesis capítulo número 3, versículo de número 14 a 19, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz aos seus filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por causa de você. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias, e todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos de ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que a terra volte, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. Meus queridos, esse relato de Gênesis, capítulo número 3, nós podemos dizer que em toda a história bíblica, Gênesis, capítulo número 3, é o capítulo mais dramático, trágico, catastrófico da palavra de Deus. Porque é em Gênesis capítulo 3 que o homem passa a conhecer toda a maldade, toda a dor, toda a tristeza, toda a morte. É em Gênesis capítulo 3 que surge a raiz do nosso sofrimento, da nossa solidão, da nossa confusão. É em Gênesis capítulo de número 3 que nasce o maior problema da sociedade, da humanidade, que não é a falta de dinheiro, que não é a falta de governos políticos eficientes, que não é a falta de educação, de tecnologia, mas é em Gênesis capítulo 3 que aparece o principal problema do homem, a falta de Deus. E é a partir, queridos, desse capítulo que começa uma sucessão de profecias, de histórias, de Deus, com um plano maravilhoso para trazer o homem de volta para si, até a plenitude dos tempos, até a consumação, conforme está escrito lá em Gálatas 4:4. Por isso, queridos, para nós entendermos o Evangelho, é necessário antes nós entendermos Gênesis e entendermos a queda. De onde foi que o homem caiu? O homem caiu da situação que nós vimos na aula passada, uma situação de completa paz de Deus. E para onde o homem caiu? Nós vamos aprender hoje. Tá? Por isso, em primeiro lugar, qual é a essência da queda? A história da queda, queridos, nós temos que entender fundamentalmente que essa história é uma narrativa conhecida por muitas pessoas, onde Adão e Eva, os primeiros homens criados, os pais da humanidade, feitos por Deus,
lá no jardim, a partir da serpente, dão ouvido ao que a serpente diz e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? E a partir desse momento eles desobedecem a Deus. E por desobedecerem a Deus, eles caem daquela situação de completa paz e harmonia para uma situação longe de Deus, para uma situação de desobediência. E nós poderíamos terminar essa história aqui, numa visão que nós chamamos de interpretação moralista acerca do Gênesis, que é uma história de desobediência de um casal, e porque ele desobedeceu, Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou a humanidade, e o homem até hoje colhe os frutos desse ato. Muitas pessoas pensam que o Gênesis se resume a isso, e simplesmente a isso. Mas, queridos, o objetivo da nossa aula hoje é nós termos uma compreensão profunda acerca da queda. Que a queda não é somente um simples ato de desobediência, mas muito além disso. Tá? Existem duas maneiras de nós interpretarmos a queda. A primeira interpretação é essa interpretação moralista, que a queda é um ato de desobediência, e a partir daí Deus se ira, lança o homem fora da sua presença e o mundo está do jeito que está por causa disso. Mas existe um outro modo muito importante de nós compreendermos a queda, que é conhecido como interpretação ontológica. E para nós entendermos o significado dessa interpretação ontológica, eu vou contar uma historinha para vocês. Imagine você que existe um corpo cujo a cabeça é Deus e os membros é a raça humana. Vamos fazer assim, a cabeça é Deus e o braço é a raça humana. Do nada, o braço diz para a cabeça: eu não quero mais viver junto de você. Eu quero ser amputado. Eu quero viver de maneira autônoma. Eu não quero viver junto desse corpo. Tá? O que existe aqui, irmãos, é uma rebelião ontológica. Uma pretensão de se viver autossuficiente desse braço. Longe de todo o resto, rompendo com a unidade do corpo. Tá? Rompendo com essa cabeça. E essa cabeça pode até dizer para esse braço: braço, você não vai sobreviver. Você não tem vida em você mesmo. Você necessita de mim e de estar ligado ao corpo para viver. Mas esse braço insiste. Insiste em ser amputado. E se amputa desse corpo. E ao se amputar, ele cai no chão. Esse braço começa a ter ali uns tremeliques, a se tremer. E ele acha que o resto de vida que ele tem, que na verdade não tem mais, o seu tremor no chão é a vida que ele queria levar. Onde ele passa nada mais ou menos a apodrecer. Tá? A viver de uma energia residual. Que nem o rabo de uma lagartixa. Você já viu quando a lagartixa solta o rabo e o rabo dela fica lá mexendo? Né? O que aquele rabo vai fazer? Aquele rabo já está morto. Vai apodrecer. Mas ele tem uma energia residual. Ele perdeu a função. E ele vai ali mexendo, até parar e pronto, morrer. Isso é o que aconteceu no Éden, queridos. O homem, como esse braço, quis viver longe de Deus, sendo que nesse Deus era onde ele encontrava a vida. Nesse Deus ele não somente encontrava a vida, mas a razão de viver. Por isso, o ato do homem onde ele escolhe viver longe de Deus, ele é a quebra de um relacionamento essencial para a existência. Ainda mais, ele é uma rejeição ao próprio Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a maneira conforme nós vemos a queda molda a maneira como nós entendemos o pecado. A maneira como nós entendemos a queda de Adão e Eva e de todos os homens
vai nos moldar a maneira como nós entendemos o pecado e nossa relação com ele. E a partir disso, muitas pessoas entendem mal o que é o pecado. Entendem mal o que é a verdadeira queda. E aqui vai alguns exemplos, irmãos, de como nós entendemos mal o pecado. Em primeiro lugar, muitas pessoas confundem o pecado com o efeito do pecado. Muitas pessoas buscam a Jesus porque elas padecem da consequência do pecado, como se ela fosse uma vítima do pecado. Mas, realmente, aquela pessoa não é uma vítima do pecado, mas ela é uma praticante do pecado. Ela não é uma vítima, mas ela é uma criminosa. Ela não é um justo que padece, mas um injusto que pratica o pecado. Um merecedor de punição. Por isso, irmãos, o nosso problema não é primeiramente o que o pecado faz em nós. Mas o nosso problema é, antes de tudo, sermos pecadores. O nosso problema, antes de tudo, é o pecado e não o que ele faz. Em segundo lugar, outro problema são aqueles nós mesmos que muitas vezes reduzimos o pecado simplesmente a um relacionamento quebrado, momentaneamente, por um certo período de tempo. Errado, errado. Queridos, o problema não é o adultério, por exemplo. O problema é a rebelião do homem no seu coração contra o princípio do casamento, antes de tudo, e, consequentemente, resultando em adultério. O problema não é a infidelidade, mas é o princípio do homem de trair aquela pessoa com que ela contraiu um pacto, um laço. Por isso, queridos, não temos que reduzir o pecado a um relacionamento quebrado. Não. Ele é algo mais orgânico, que faz parte da nossa natureza. Em terceiro lugar, nós não devemos confundir o pecado com pensamentos negativos. O pecado não é um pensamento negativo que vem à nossa cabeça e nós temos que resistir. Não. Tá? O pecado, queridos, é o momento em que a serpente falou para o homem: pense grande, pense além do que Deus sonhou para você, pense além do que Deus planejou para você. Isso para o homem é algo tentador e nada negativo. Tá? Por isso o pecado não é um pensamento negativo, é algo que faz parte do nosso ser. Em quarto lugar, aí é muito importante também. É muito fácil, queridos irmãos, eu chegar para você e admitir que eu sou mentiroso. Admitir que eu sou um homem, por exemplo, ganancioso. É muito fácil admitir pecados para vocês. E isso o homem faz todo dia. Muitas pessoas aí abertamente declaram seus erros uns aos outros. Declaram os seus problemas uns aos outros. Admitem que passam os outros para trás. Admitem que cometem erros. Por isso, nós temos que tomar cuidado para não confundir pecados com o pecado. O pecado, irmãos, não é algo sobre nós, ele está em nós. O pecado não é XYZ, adultério, fornicação, tal, tal e tal. O pecado é uma situação, um estado em que nós nos encontramos, que nos leva a praticar todas essas coisas. Por isso, irmãos, quando nós dizemos que o Gênesis, ou pensamos que o Gênesis foi uma mera coincidência de desobediência, isso nos leva a ter uma leitura superficial do que de fato é a queda. E passa a entender que a queda é somente uma falha moral. Não. Irmãos, a queda é algo terrível. Terrível. A queda, ela surge do momento onde o homem dá ouvidos à serpente, sendo que a serpente é somente a ferramenta, mas quem decide fazer é o homem, e esse homem decide se tornar igual a Deus. A proposta da serpente é clara: coma, coma, e você será igual a Deus.
Esse é o problema do pecado. O homem, e não antes de tudo a serpente. Esse é o problema do pecado. Essa é a essência do pecado. Conforme nós vemos aqui, antes de tudo, o momento em que o homem se acha dependente de Deus. E o momento em que o homem passa a pensar que Deus não é o suficiente para si. O homem passa a ter a sua própria verdade. O homem passa a ser a sua própria referência. Tá? Todo o pecado, irmãos, a partir dessa compreensão, ele passa a ser a negação de que Deus é Deus. Como assim, irmão João? Quando nós buscamos viver dependentes de Deus, nós passamos a mentir, e essa mentira tem um significado muito profundo, porque nós estamos falando para nós mesmos que a realidade não é o que realmente é, mas é o que eu falo. Eu passo a definir o que é certo e errado. Por isso, é a negação de que Deus é Deus. A partir do momento que nós pensamos que Deus não é suficiente e passamos a pecar, é quando o homem, por exemplo, rouba. E o problema não é puramente em roubar, mas é em você dizer para Deus: sou eu e não você, Deus, que define o que é certo e o que é errado. O pecado, queridos, ele é em si mesmo, por fim, uma tentativa de criarmos uma realidade, uma verdade própria, uma verdade absoluta individual. Uma verdade absoluta que nós achamos ser minha e sua, mas não a verdade de Deus. Por isso, queridos, que a humanidade caída, né, ela disse lá em Babel, já no início de todas as coisas, né, nos primeiros dias do homem caído, vamos construir uma torre alta que chegue aos céus, não é? E que mostre e faça o nosso nome conhecido. Quando o homem ele faz isso, ele está mostrando a sua essência, que é tentar fazer o seu nome famoso e ser parecido com Deus. Isso passa a ser o que move o coração do homem. Por isso, irmãos, todo pecado ele é, portanto, a negação de que Deus é Deus. Tá? A negação de que Deus é Deus. E Romanos, capítulo de número 1, ele nos conta muito bem essa história, mostrando a dimensão do que acontece com o homem a partir do momento que ele peca. Paulo, no capítulo de número 1 de Romanos, ele nos afirma que a essência do pecado ele passa a ser a recusa voluntária e consciente do homem de aceitar seu Deus como Deus, de aceitar seu Deus como real. Tá? E existe algo muito importante que nós devemos entender. Hoje nós falamos acerca de independência como algo muito belo, né? Como algo bonito. Tanto que Dom Pedro, né, quando ele declara a independência do Brasil, Dom Pedro I, de Portugal, ele grita às margens do Ipiranga: independência ou morte? E isso é muito belo, né? Para a nossa história e tudo mais. Mas o que o homem faz também lá no jardim é declarar independência e morte. Porque o homem sabe que conforme aquele braço que foi amputado do corpo, ele vai passar a viver uma vida autônoma, mas residual. Uma vida onde ele tem independência, mas tem a morte. É viver sem respirar. É viver sem ar. É a mesma coisa de nós falarmos assim: estou cansado de respirar. Não quero mais viver dependendo do ar. Da agora para frente eu vou ser autônomo. Você pode viver sem ar? Pode, por alguns instantes, mas você vai morrer. Né? É você pensar: eu não vou mais receber o ar como a fonte do meu oxigênio, fonte da minha sobrevivência. Porque somente eu sou, não é, a fonte da minha existência. E sem respirar você vai durar muito?
Não vai. Da mesma forma, querido, somos nós juntos de Deus. Quando nós extrapolamos esse exemplo para o Éden, nós compreendemos realmente o que é a queda. Tá? Nós passamos a entender realmente que Adão e Eva deram as costas não somente para o seu lar e para o Éden, deram as costas para Deus. Tá? Deram as costas para Deus. Deus, no início de todas as coisas, quando ele cria o homem, lá em Gênesis 2,17, ele afirma: eu amo vocês. Vocês têm a liberdade para me amar, me obedecer. Mas se um dia vocês comerem da árvore que eu proibi, vocês estarão desobedecendo e rompendo comigo. E se isso ocorrer, vocês morrerão, pois vocês são barro, são mortais. Vocês não vão conseguir sobreviver muito tempo longe da fonte da vida, que sou eu. E quando Deus diz isso para Adão e Eva, irmãos, isso não é uma ameaça, mas é um alerta de que o homem não tem vida longe de Deus. De que o homem viver longe de Deus seria uma escolha suicida. De que o homem longe de Deus seria nada mais, nada menos do que barro. Barro. E a queda, irmãos, abriu a porta para esse relato de Romanos, capítulo 1, versículos 29 a 32, onde nós vemos o relato seguinte, conforme está escrito no versículo. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que tais coisas praticam merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Que relato terrível, irmãos, é esse que nós temos aqui em Romanos capítulo 1, que é nada mais nada menos do que a consequência da nossa independência e morte longe de Deus. A realidade, irmãos, é que sem o sopro de Deus, a vida, nós nos tornamos menos do que humanos. Longe de Deus, o homem, ele vive uma subvida, uma subexistência. Ele vai se bestializando e se animalizando. Conforme está escrito em Gênesis capítulo número 1. Sendo seduzido pela carne, pelos apetites físicos, pelas paixões, pelos instintos, pelas taras. Quando o homem, queridos, ele passa a perder a noção de quem Deus é, ele também perde a noção de quem ele é. Ele perde a noção de quem é o seu próximo. Ele perde a noção de que mundo é esse. Ele perde a noção de existência. Ele cai numa loucura plena e total. Loucura essa que nós vivemos hoje. Loucura essa que levou o mundo a ser um mundo de dores, de sofrimento que nós conhecemos hoje. Essa morte que paira sobre a humanidade há tantos mil anos, a situação que nós vivemos hoje como mundo, de fome, de miséria, de guerras, de dores, de doenças, é a morte que Deus avisou para Adão e Eva. Morremos por quê? Porque não temos vida em nós mesmos longe de Deus. Não temos vida longe da fonte da vida. E o que me resta e o que te resta é esperar pelo fim. Isso é o que Deus nos diz em sua palavra sobre a queda. Assim, queridos, a história do homem, ela passa a ser uma grande narrativa do que sobrou da humanidade, dos destroços da queda, do que acontece a partir da decisão de Adão e Eva de romper os seus 4 relacionamentos básicos: relacionamento consigo mesmo, relacionamento com Deus, relacionamento com o seu próximo e relacionamento com a natureza. E agora nós vamos ver detalhadamente, tá?
sobre esse completo rompimento que acontece quando o homem decide viver longe de Deus. O Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, ele tem uma frase muito interessante que diz que com certeza houve um Éden. Todos o almejamos e estamos constantemente vendo vislumbres dele. Nossa natureza está encharcada desse senso de exílio. Sabe esse vazio que existe dentro de nós? Sabe esse vácuo que existe no nosso coração longe de Deus? Sabe esse vazio existencial que há em nós que não sabemos o que é? Sabe aquela saudade do que eu não vivi? Sabe? Não dizem aí as músicas sertanejas? Ah, saudade do que eu não vivi. Isso, irmãos, é nada mais nada menos do que a certeza de que houve um Éden, onde nós encontraríamos plenitude de vida juntos de Deus, mas que nós não temos mais, porque rompemos em todos os nossos relacionamentos. Por isso, em primeiro lugar, a queda, irmãos, ela rompe o relacionamento do homem com Deus. E isso está claramente descrito nos versículos de 1 a 10 de Gênesis. O homem, amados irmãos, ele é feito do pó. Mas Deus, ele é exaltado para todo o sempre, em poder, em soberania, em glória. Deus é o sustentador do universo. Quando o homem decide viver longe de Deus, esse homem está nada mais nada menos do que cuspindo na cara do seu Criador. Cuspindo na cara do Eterno. E declarando sua independência, declarando a sua autonomia. E assim ele passa a viver as consequências de romper o relacionamento com aquele que o criou. De romper o relacionamento com aquele que o trouxe à existência. E em primeiro lugar, essa comunhão que é desfeita, ela se transforma em culpa e se interpõe entre nós e Deus. Tá? Queridos, antes, quando Deus descia até o jardim para visitar o homem, era uma alegria. Quando Deus ia até o jardim para ver Adão e Eva, eles iam falar com Deus o que eles fizeram, os animais que eles conheceram, a planta nova que eles conheceram, a nova verdura que eles encontraram, as coisas comestíveis, as receitas que eles estavam preparando para se alimentar, os animais que eles estavam conhecendo maravilhados. Mas a partir do momento que o homem peca, a presença de Deus não é mais um sinal de alegria, de consolo, mas de pavor e de temor. Porque esse homem passa a ser tomado pela culpa de viver longe do seu Criador. Em segundo lugar, outra consequência, queridos, a provisão graciosa de Deus ela é perdida. No começo, Deus plantou um jardim para o homem viver nesse jardim, para o homem desfrutar desse jardim. Esse jardim que foi plantado por Deus, o homem não precisava plantar nada. Mas agora, a partir do momento que o homem decide viver longe de Deus, ele é expulso do jardim. E agora esse homem é dependente da chuva, das colheitas, do plantio. Aquele cuidado especial que ele tinha no Éden não existe mais. E cai sobre ele a maldição que nós lemos nos versículos do capítulo número 3. Agora, do suor do seu trabalho, trabalho pesado, trabalho opressivo, você vai sobreviver. O pecado, irmãos, ele torna um impedimento para que o homem desfrute da harmonia com Deus que ele desfrutava no jardim. Que ele desfrute do shalom, o shalom para o qual ele foi criado. Em terceiro lugar, o rompimento do relacionamento com Deus faz com que o homem perca a sua liberdade espiritual. O homem, queridos irmãos, ele tinha liberdade antes de escolher entre o bem e o mal. Mas ele só escolhia o bem. Ele só escolhia amar a Deus. Porque ele não era escravo do mal. Mas a partir do momento que ele decide viver longe de Deus, ele é escravizado pelo mal. E
ele passa a ter a capacidade de ser movido por esse mal, ser impelido a agir somente a partir da maldade. De tal modo que nós chegamos até o relato de Paulo, né? Onde Paulo diz que o bem que eu desejo fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo praticando todos os dias. Nós nos tornamos prisioneiros da lei do pecado que atua nos nossos corpos e nos nossos membros. Por isso nós perdemos a nossa independência, a nossa liberdade espiritual. E por fim, a partir, queridos, dessa quebra de relacionamentos com Deus, a morte ela invade o mundo. O ser humano, irmãos, ele foi feito um ser espiritual que habita em um corpo humano. Tá? O ser humano ele foi criado para um estado de eternidade. E a partir do momento onde o homem se distancia de Deus, ele passa a experimentar de dois tipos de morte. Uma morte instantânea, que sobrevém sobre toda a humanidade, que é a morte espiritual, quando a alma é separada de Deus. Quando a alma é tirada para longe de Deus. Quando a alma é arrancada da presença constante de Deus. E uma morte que passa a atingir todos os seus filhos a partir de então. E posteriormente, ele experimenta uma segunda morte, que é uma morte física. Que agora é o momento onde essa alma que já está longe de Deus chega em um instante onde ela é rasgada fora do corpo. Ela é tirada do pó que ela foi feita para habitar. Ela passa a experimentar o que nós chamamos de morte física. Por isso, a partir do momento em que o homem declara a sua independência do Criador, as criaturas passam a padecer daquilo que nós chamamos de envelhecimento, declínio físico, doenças. Deus diz claramente: haverá dores no parto, haverá dores na vida, haverá dores na morte. Cada criança já nasce experimentando dores. E ela não nasce, ela apenas vem à vida e começa a morrer dia após dia, em um lento processo, do berço até a sepultura. Esse é o preço do pecado, quando nós decidimos viver longe de Deus. Em segundo lugar, a queda ela confunde a relação do homem consigo mesmo. É interessante, irmãos. O versículo nos diz que quando Adão peca, uma das primeiras coisas que acontecem é que ele abre os olhos e passa a ver que ele está nu. Ele passa a sentir vergonha. Ele passa a ter uma confusão acerca da sua existência. Ele passa a ter, queridos, um espírito moldado pelo mal. Tá? Porque outrora, o que o homem possuía era uma vida inocente. Era uma vida que ignorava o mal, porque só vivia a partir do bem de Deus. Era uma vida que sequer conseguia reconhecer a face do mal. Mas a partir do momento em que Adão toma esse fruto, os olhos dele se abrem para uma nova condição, uma condição caída. O pecado ele coloca o homem, coloca a mim, coloca você num estado de confusão acerca de si mesmo. Nós nos tornamos pessoas fragmentadas. Não temos mais uma coesão, uma coerência em nós. Nós passamos a ser pessoas incompletas. Pessoas que nascem pela metade. Que nascem sentindo falta de algo. Ou as pessoas que nascem já sentindo que a vida não tem sentido. Experimentando em sua vida rejeição. Uma vida abatida. E não só fazem isso, mas tentam preencher o seu vazio com tudo que é porcaria. Distorcendo todas as coisas que Deus criou. Distorcendo o seu relacionamento com tudo. Distorcendo os seus sentimentos. Distorcendo
os relacionamentos, distorcendo a sexualidade, como está escrito em Romanos capítulo número 1. O homem, queridos, agora se sente oprimido por simplesmente ser quem é, um pecador. A sua identidade, que outrora era centrada em Cristo, o qual ele era imagem e semelhança, se desmonta, desmorona e se torna em uma existência contraditória. A imagem e semelhança impressa de Deus em nós, ela é desfigurada, para não dizer destruída e arrancada de nós. E agora passamos a viver sem rumo, sem saber de onde viemos ou para onde vamos, perdidos, sem Deus e perdidos em nós mesmos. Por isso, nós confundimos a nossa relação com nós mesmos. Em terceiro lugar, a queda ela afeta a relação do homem com o seu próximo, com as outras pessoas. E isso é a confusão que acontece lá no Éden. Uma das primeiras coisas que o homem faz quando ele é confrontado por Deus está escrito em Gênesis 3, 11 a 13, onde que diz: E Deus perguntou, ele disse, perguntando a Adão, que você está nu. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? E disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher, que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu a comi. Adão, Eva, passam a culpar uns aos outros pelo ocorrido, pelos conflitos que passaram a acontecer. E o pecado passa a fazer não somente separação entre o homem e Deus, mas entre o homem e o seu próximo, entre as pessoas. A partir desse momento, surge o primeiro conflito de relação entre Adão e Eva. Um primeiro conflito familiar, que dá origem a todos os problemas sociais. A falta de amor, a falta de empatia, as guerras que nós vivemos. Da mesma forma, queridos, que o homem foi feito para viver o shalom de Deus, que é muito além da ausência de conflito armado entre as nações, tá? Ele passa a viver o contrário disso. Não só uma vida de conflito armado entre homem e mulher, entre marido e esposa, entre irmão e irmã, mas uma guerra constante entre tudo e todos. E passa a viver uma vida recheada de batalhas. Nação contra nação. Por causa das coisas mais terríveis que você pensar. Por causa de petróleo, por causa de ouro, por causa de drogas, por causa de religiões, por causa de contendas, por causa de partidos políticos, por causa de religião, por causa de classes sociais, por questões étnicas. E o que nós temos, por fim, são embates sangrentos entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, entre irmãos e irmãs, entre companheiros de trabalho, entre irmãos dentro da igreja. A guerra passa a tomar conta de todos os nossos relacionamentos, lembrando uma completa tensão à nossa existência. E a gente vive completamente essa tensão todos os dias, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, dentro das casas, das famílias, das igrejas. Parece que todo momento você está pisando em ovos e quase está ocorrendo, explodindo em conflitos os seus relacionamentos. Sabe o que é isso, irmãos? É consequência da queda. É a guerra que nós vivemos. É o contrário do shalom. Isso é o fruto do pecado. E ainda mais, além dessa relação afetar a relação entre as pessoas, essa relação do homem com o pecado distorce o relacionamento com a criação. Dos versículos de 14 a 19, Deus ele amaldiçoa a terra, dizendo: maldita é a terra por sua causa, Adão e Eva. Você vai lhe plantar, semear, e ela vai te dar espinhos e ervas daninhas. Essa terra que outrora era frutífera, abundante,
Agora você vai colher dela o resultado da sua queda. Você vai recolher dela uma natureza amaldiçoada. Agora essa natureza vai passar a sofrer por sua causa. E por isso nós temos hoje, irmãos, tantas doenças, tantas catástrofes naturais, pragas, tantos males que assolam o mundo. Esse mundo que foi criado para ser o teatro da glória de Deus, passa a ser o palco da tragédia humana. Porque o homem rompeu o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, está em guerra consigo mesmo, com o seu próximo e com a natureza. Por isso, irmãos, as consequências da queda vão muito longe. E a extensão dessa queda nos mostra que em Adão, todos nós estamos separados de Deus. Olha o versículo 20. Diz assim: ou melhor, versículo 10 a 12 de Romanos 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça um bem, nenhum sequer. Irmãos, acabou. Todos estamos separados de Deus. E isso há, dizem, 7.000 anos. O homem está longe de Deus. Entre 6 e 7.000 anos. O mal entrou no mundo e alcançou todo o ser humano. O Antigo, o Novo Testamento confirma isso que nós acabamos de ler. Tá? E nos faz viver realidades terríveis, que, em primeiro lugar, nos leva a entender que todos nascemos pecadores por natureza e por herança. Antes, irmãos, de ser algo que nós fazemos, o pecado é algo que nós somos. Faz parte de nós. Tá? E isso é tão terrível que nós não nascemos somente descendentes de Adão, mas nós também nascemos como pequenos Adõezinhos, pequenas Evinhas, que também serão tão maus e terríveis e pecadores e errôneos como Adão e Eva. E a Bíblia, queridos irmãos, passa a ser a história desses pequenos Adõezinhos e Evinhas, arquétipos de Adão e Eva. A Bíblia passa a ser uma história não de somente um Judas que traiu a Jesus, mas de um João que, se fosse lá no lugar de Judas, também trairia a Cristo. A Bíblia passa a ser uma história não somente de um Adão que comeu o fruto daquela árvore, mas de um João que, se tivesse lá, também comeria o fruto daquela árvore. Muitas vezes nós pensamos, se fosse eu não trairia Jesus. Se fosse eu lá no Éden, tudo seria diferente. Mas não, irmãos. Nós também somos Adão. E como ele, nós buscamos ser independentes, absolutos em nós mesmos e autossuficientes. E dessa forma, queridos, uma das maldições que há sobre nós é que somos herdeiros e imitadores de Adão. Compartilhamos dessa natureza, desse espírito e desse destino de Adão. O pecado de Adão, meu irmão, é o nosso pecado. A expulsão de Adão do Éden é a nossa expulsão. Os caminhos de Adão são os nossos caminhos. Os espinhos que Adão colheu da terra são nossos espinhos. A morte que Adão passa a experimentar agora é a minha e a sua morte. É a minha e a sua separação de Deus. E em segundo lugar, não só nascemos pecadores por natureza e por herança, mas nascemos pecadores por escolha própria. Como é que é, irmão João? Eu escolho ser pecador? Sim. Queridos, não existe nenhum justo sequer nessa terra. Não existe nenhum justo sequer. Cada um de nós é ativamente pecaminoso. Além de sermos filhos de Adão, nós também somos amantes desse pecado. E quer uma prova disso, queridos? Que não é somente a natureza, mas também a nossa escolha. Você, pai, você, mãe, por exemplo,
pode criar o seu filho dentro de uma bolha de santidade. Dentro de uma bolha. Onde o seu filho não vai ver nada de errado, não vai ver nenhuma ação errada sua, nenhuma atitude errada sua. Esse filho pode ser criado dentro de um ambiente de completa santidade. Mas vai chegar um dia que esse filho vai te desobedecer. Vai chegar um dia que esse filho vai mentir para você. Quem que ensinou para ele isso, se ele foi criado num lugar santo? Hipoteticamente santo. No lugar hipoteticamente sem pecado. Ninguém precisa ensinar, não, irmãos. Faz parte de nós, faz parte dos nossos filhos, dos nossos herdeiros o pecado. O amor pelo pecado. Eu e você sentimos prazer no pecado. Prazer na mentira, prazer na divisão. E por escolha própria, nós planejamos o mal. Cultivamos desejos maliciosos. Temos sonhos egoístas e egocêntricos dia e noite. Por isso, irmãos, todos se desviaram. Todos se desviaram. Todos. E são completamente inúteis. Juntos uns dos outros. Tá? Conforme a Bíblia diz, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam o seu caminho e não conhecem o caminho da paz. Caminhando um pouco mais. A profundidade da queda. Em Adão, nós não somente somos profundamente caídos, mas completamente depravados. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Depravação é a mesma coisa que degradação moral, perversão, corrupção. Isso me indica e te indica que o pecado atingiu todas as áreas das nossas vidas. Não existe uma área sequer da nossa vida, irmãos, que o pecado não tenha atingido. Não há como viver um minuto sequer sem se deparar com a ação deletéria do pecado em nossas vidas. Tá? É exatamente isso, queridos, que significa dizer que o homem é totalmente depravado. É entender que todas as áreas das nossas vidas estão manchadas pelo pecado. Foram manchadas pelo mal. Não somente o nosso corpo, mas as nossas emoções, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso desejo, a nossa motivação, a nossa vontade. Nós somos completamente corruptos, irmãos. Pois de uma maneira ou outra, o pecado contaminou tudo o que nós somos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos e tudo o que nós consequentemente fazemos. Max Lucado ele diz uma frase muito interessante. Ele fala assim: agora você sabe por que as pessoas podem ser tão profanas, porque suas almas estão mortas. Agora você compreende por que alguns religiosos podem ser tão opressivos, porque eles não têm vida. Agora você entende por que o traficante de drogas pode dormir à noite e o ditador viver em paz com a sua consciência, porque ele não possui consciência. O pecado os matou. O pecado os matou. E outra consequência terrível, queridos irmãos, da nossa queda é a perda do paraíso. Queridos, quando Deus, nos versículos 20 a 24 de Gênesis, capítulo 3, ele coloca um anjo na porta do jardim, impedindo que o homem volte para o lugar onde ele foi criado, para o shalom de Deus, para o lugar onde ele encontrava sentido para a sua vida, isso tem, queridos, um significado universal, cósmico, profundo e grandioso. Isso passa a ser o símbolo máximo da queda humana. Isso passa a significar que o caminho está fechado, está bloqueado, que não existe mais acesso à manifestação de Deus que acontecia no jardim. Nós vimos que a nossa alma carrega alguma lembrança do Éden. E nós temos vontade de viver para lá. Quem não quer voltar para o paraíso? Mas o caminho está fechado. Por isso as nossas almas gemem, como peregrinos, como forasteiros, como estrangeiros. E esse buraco, irmãos, do Shalom, esse buraco do sábado, jamais pode ser preenchido. Porque as portas estão fechadas
para o Shalom de Deus. Blaise Pascal, esse cientista muito conhecido, diz o seguinte: houve certa vez verdadeira felicidade, do qual hoje só resta a marca e o traço vazio, que o homem em vão tenta preencher a partir do seu ambiente. Essas coisas, porém, são todas inadequadas, pois o abismo infinito só poderá ser preenchido por um objeto infinito, ou seja, o próprio Deus. O próprio Deus. O homem não pode mais entrar no jardim, irmãos. Já não depende mais da minha força, do meu pé, caminhar até o jardim. Não depende mais da minha decisão voltar à perfeição da vida e à comunhão plena com Deus. Ainda que nós procuremos, o caminho do jardim está fechado. Porque Deus o bloqueou, porque o pecado nos separou de Deus. E por fim, queridos, é necessário nós entendermos um dos protagonistas dessa história. Que nós temos que entender o seu papel. Que é muito importante nós ressaltarmos, irmãos, esse ser que até pouco nós citamos quase nenhuma vez. Satanás, o diabo. Diferente, irmãos, de uma visão popular de que um dos nossos principais problemas é o diabo, que a causa do nosso pecado é o diabo, que o diabo é um inimigo a ser vencido por Deus. Ao contrário disso, nós temos que entender que o diabo não tem todo esse poder. O diabo, irmãos, ele não é a causa do pecado. O diabo, ele não nos faz pecar. O diabo não é o criador do pecado. O diabo, ele é um agente do pecado. Não foi Satanás, irmãos, que fez Adão e Eva pecar. Foi o coração deles que aceitou desobedecer a Deus e ir após a serpente. A atuação do diabo, irmãos, nas nossas vidas, a atuação de diabo na queda lá no Gênesis, visou estimular o homem a ser aprisionado pelo pecado. O diabo apenas usou do pecado para aprisionar o homem. E sem a força do pecado, que foi a ferramenta do diabo, ele não tem poder para separar ninguém de Deus. O diabo só separa o homem de Deus através do pecado. E é aí que nós temos que tomar cuidado de não superestimar o que o diabo fez, tá? Porque nós temos a nossa culpa nisso e não foi só o diabo. Ele só promoveu o caminho e nós que decidimos entrar por esse caminho. Mas nós também não podemos subestimar o diabo. Por quê? Em primeiro lugar, o diabo, irmãos, Satanás, ele é poderoso e extremamente perspicaz. Tá? O diabo, ele é chamado na Bíblia como o grande dragão, o Deus dessa era, como um ser astuto. E essas denominações que ele tem mostram o grande poder e capacidade. Tá? Mas a força do diabo sequer se compara a Cristo. Irmãos, eu digo para vocês, tem anjo no céu muito mais forte que o diabo. Tem anjo no céu muito mais poderoso do que Satanás. E Satanás sequer se compara a Jesus, que é Deus, que é o criador do diabo. O diabo, ele não é mais forte que Deus. Mas nós temos que entender que o diabo é mais forte que nós. Tá? E isso é importante. Segundo lugar, o diabo, queridos, ele é um ser criado e não um Deus. Existe uma doutrina oriental dualística que vê o mundo e as coisas que existem como uma briga entre o bem e o mal, como se fossem duas forças igualmente poderosas, que você faz a escolha para que lado você vai, por bem ou por mal. Meus queridos, não. O diabo, ele é um ser criado. Não se compara a Deus. Ele é, pelo contrário, ele foi feito por Deus. Finito, limitado. Ele não existia e veio à existência, conforme eu e você. Ele é subordinado a Deus. Tá? Ele não é um Deus mau. E o nosso Deus um Deus bom. Não.
Não, de maneira alguma. Existe só um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que nós vimos nas aulas passadas. E o diabo é sua criatura. Tá? Alguns dizem que o diabo é somente um cão raivoso preso nas correntes de Deus. Tá? Em terceiro lugar, de certa forma, Satanás ele reina temporariamente sobre essa terra. E isso é verdade. Eu e você recebemos de Deus a mordomia desta terra, a administração, o cuidado de muitas coisas. E quando nós pecamos, nós entregamos muitas dessas coisas no controle do diabo. E ele passa a ter grande influência sobre as nossas ideias, sobre as nossas opiniões, sobre os nossos valores. Mas Deus, queridos, ele é o supremo Senhor de todas as coisas. E o diabo somente é um pequeno instante na existência da humanidade, onde ele tem poder sobre a humanidade, dentro dos limites estabelecidos por Deus. Tá? Satanás só pode dominar sobre os incrédulos, usando a ferramenta do pecado. Fora disso, ele não tem poder. Não tem poder. Em quarto lugar, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Isso a Bíblia deixa muito claro. Tá? Ficar entre Deus e o homem. Trocando a verdade de Deus por a sua meia-verdade, ou seja, mentira. Tá? Impedindo as almas de alcançarem a Deus. Matando, roubando e destruindo. Essa é a missão do diabo. Em quinto lugar, ele conduz as pessoas ao pecado e à escravidão da carne. Satanás, irmãos, ele não quer que as pessoas o adorem ou criem seitas para adorar ele. Não. Ele quer escravizar as pessoas pelo pecado. Ele só quer que as pessoas não adorem a Deus. Ele quer que as pessoas adorem os bichos, adorem a si mesmo, adorem um pedaço de pau, um pedaço de barro. Tá? Ele quer desviar as pessoas de Deus. Não para ele, mas somente desviar as pessoas de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Satanás ele não quer levar ninguém para o inferno. E nem tem o poder para isso. Porque o inferno foi feito para ele também. Tá? Ele não tem o poder de levar para o inferno. Mas ele tem o poder de usar do pecado para fazer com que pessoas vá para o inferno junto com ele. Tá? E não tem como, irmãos. O diabo ele pode usar a ferramenta do pecado para nos instigar. Mas jamais nós podemos dizer que o diabo me fez fazer isso. Não. O diabo te tenta, te incita, te seduz. Mas a responsabilidade e a escolha é sua. Ele conduz ao pecado, mas quem decide pecar somos eu e você. Tá? E em sexto lugar, uma notícia bela. Ele já foi derrotado. Querido, Satanás governa, mas é por um tempo. A derrota dele já está decretada há muito tempo. Jesus Cristo já desfez a sua obra. O diabo, querido, sequer é o governador do inferno. O inferno foi feito para ele morar lá e padecer eternamente. Tá? E o furor, a astúcia do diabo, o estrago que o diabo tem feito é exatamente por causa disso, porque ele sabe que ele já perdeu. E ele está raivoso fazendo esse estrago na terra porque ele quer fazer o maior mal possível enquanto ele tem tempo. Porque ele já perdeu, ele está derrotado. Jesus já o venceu. E não tem mais vez para o diabo, queridos. Tá? Então, para nós concluirmos a nossa lição. Em primeiro lugar, a doutrina da queda, irmãos, ela explica a atual condição humana. Se você quer ter uma compreensão real acerca da sua condição, o ponto de partida é o Éden e a queda. Ele explica, a Bíblia explica a partir de Gênesis 3, por que o homem chegou nessa situação. Em segundo lugar, ninguém nasce neutro. Você pode pensar, meu filho tem a carinha tão bonitinha, nasceu tão bonitinho, mas irmãos, ele não é neutro, nem bonzinho, ele é pecador. Tá? Toda pessoa nasce filho de Adão e, portanto, morto em seus pecados. Não tem jeito. Em terceiro lugar, o pecado, irmãos, não é algo externo.
não é um acessório, não é um aplicativo que você baixa em você. O pecado faz parte de você. O pecado não está fora de nós, está dentro de nós. O pecado é parte da nossa realidade interior, realidade corrosiva, realidade má, tá? Por isso, tudo que nós fazemos exteriormente, os nossos atos, as nossas palavras, é consequência da nossa natureza, do nosso interior pecaminoso. Em quarto lugar, a doutrina da queda nos permite fugir de abordagens moralistas. Como assim? O problema, irmãos, do ser humano não é o seu comportamento, a priori, mas a sua natureza pecaminosa. O problema do ser humano não se resolve em ele querer parar de fazer, em ele querer mudar. A solução para o ser humano não está nele mesmo, tá? A solução para o seu ser humano está em Deus. O problema do ser humano não é o que as mãos faz, mas a raiz pecaminosa no seu coração. Por isso, tá? Não são religiões novas, comportamentos novos que vão mudar o homem, mas somente a mudança do seu coração, a partir de Deus. A doutrina da queda nos faz ser radicais em relação à universalidade do pecado. Isso é claro, todos pecaram e destituídos estão de Deus. Tá? Não há gene salvador que passa de pai para filho. Eu sou salvo, meu filho é salvo. Não. Seu filho tem que reconhecer que ele é igualmente pecador, longe de Deus e filho de Adão. Isso não tem saída. E por fim, a raiz dos nossos problemas, irmãos, é espiritual. Todas as nossas falhas, as nossas carências, os nossos medos, inseguranças, o nosso vazio, tem como raiz o fato que a gente não está mais no Éden. Não estamos mais desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus. Não temos mais paz conosco. Não temos mais um relacionamento com o nosso próximo. Não temos mais um relacionamento com a natureza. E isso, queridos, faz-nos permitir entender que aqui nessa terra não encontraremos satisfação plena em nada. A solução dos nossos problemas, queridos, não está lá fora, no mundo, em políticas, em soluções desse mundo, em solução de carências ou desejos. Não. A solução para o homem está na sua reconexão com Deus. O único de onde nós experimentamos toda a boa dádiva. Amém? Encurva sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento, onde nós, papai queridos, todos, juntos como irmãos, falamos um pouco mais da sua palavra. Pai, que em nossa mente e os nossos corações, que o teu Santo Espírito que em nós habita, faça fixo, ó Deus eterno, em nosso ser, a compreensão real de quão distante nós estamos do Senhor. De quão distante e quão terrível é a herança que nós temos de Adão, do pecado. Que cada homem e cada mulher que me ouve, ó Senhor Jesus, nesse momento, entenda em seu coração que longe de Deus nós vivemos a vida terrível. E que não tem mais descanso, onde não tem mais, ó Deus eterno, saída. Que não existe solução em nós mesmos, a não ser uma intervenção do céu, a não ser uma intervenção externa do Senhor em nossos corações. Pai, que nós tenhamos real entendimento da nossa condição humana, de homens caídos, para que assim nós tenhamos completo entendimento da nossa dependência do Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós e abençoa os meus irmãos, para que essa palavra não se aparte dos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dura essa aula, né, querido? É importante nós entendermos quão terrível é a queda. É importante nós entendermos de onde nós caímos e para onde nós caímos, para nós entendermos mais à frente a grandiosidade da obra e do resgate de Deus, da redenção de Deus para nós.
Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima aula.